Muito bem, então nós estamos aqui na segunda página da apostila e na Bíblia estamos no livro de Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E existe uma palavra que eu não uso muito fora do contexto bíblico, fora do contexto da nossa salvação, e é a palavra expiação. Quem já usou a palavra expiação, levanta a mão. A Rúbia e Rubens, tá bom. Rubio, uau, isso é inteligente, né? Expiação, né? Quem gostaria de dar uma definição da palavra expiação para mim? Alguém gostaria? Marlene, gostaria de dar uma? Não, tudo bem, tudo bem. Expiação. Parece uma palavra muito profunda, mas não tem que ser tão profunda, não. A ideia da palavra expiação é cobrir. É cobrir, especificamente no contexto do pecado. Alguém comete um pecado e a outra pessoa vai cobrir o pecado, tipo escondendo o pecado. A pessoa não vai ser mais condenada por causa do pecado. Biblicamente, eu falei na aula anterior, nós nascemos por causa do pecado de Adão, o primeiro homem, pecaminosos. Nós temos esse problema dentro de nós. E por causa disso, você morre e eu morro. Faz parte dessa condenação, dessa contaminação do pecado. Então, eu falei, mas mostrei que Deus tem que entrar nas nossas vidas e trazer a salvação para nós, porque nós nascemos mortos no pecado. Não tem como você simplesmente ser bonzinho e daí Deus apaga seus pecados. Não. Você precisa da expiação, que a Bíblia enfatiza em vários lugares. Aqui em página 2 diz a expiação do pecado, e letra A tem a introdução. O pecado do homem condena o homem à morte. E nós sabemos em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é isso, a morte. A expiação do pecado é o que Deus faz, ênfase em Deus, o que Deus faz para cobrir o pecado do homem, abrindo a porta para o homem poder ser salvo desta condenação e ter acesso ao seu Criador. A expiação está intrinsecamente conectada com sangue nos dois testamentos. Eu quero mostrar isso para os irmãos, então vão comigo, por favor, para Levítico 17. Levítico 17, nos livros da lei, é o terceiro livro da lei. Lei que Deus deu para Moisés para ensinar o povo de Israel a andar no caminho certo. Infelizmente, o povo não obedeceu à lei como a gente não obedece à lei e todo mundo é pecador. Mas aqui Deus ensina algo importante. Ele diz aqui em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Ok? A vida da carne está no sangue. Ele continua, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, ou por nossa vida. Então Deus está dizendo, você é pecador, você é condenado, eu vou punir o pecado. Você não pode simplesmente entrar no meu lugar celestial com esse pecado. Então nós precisamos expiar o pecado ou cobrir o pecado. E se você está pensando, você fala, então como? E ele diz aqui, sangue. Sangue. Ele... Oi? Diz aqui, porque a vida da carne está
no sangue. Então nós perdemos vida por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. E o sangue do animal será a expiação, vai cobrir. Em vez de Deus condenar com fogo o pecador, Ele condena o animal inocente que morreu no lugar da pessoa. Veja comigo Hebreus 9, por favor, no Velho Testamento. Hebreus 9. E diz aqui, em versículo 22 de Hebreus 9: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E essa palavra remissão tem tudo a ver com a expiação. É impossível, então, alguém pecaminoso, ou seja, todos nós, é impossível alguém entrar no céu sem sangue derramado. É impossível. Impossível. Se Jesus não tivesse morrido, ninguém, e eu repito, ninguém poderia entrar no céu. Ninguém. A Bíblia diz, todos pecaram, e ele diz aqui, sem derramamento de sangue não há remissão. Então a nossa expiação vem do sangue. O sangue é a vida da carne, ele diz ali em Levítico, aqui enfatizando isso em Hebreus 9. Por quê? Porque sangue representa a morte, normalmente uma morte violenta, né? Por exemplo, quando Jesus veio morrer por nós, Ele não simplesmente nasceu e morreu. Ele não cometeu suicídio. Ele não morreu afogado. O povo precisou crucificá-lo na cruz. Uma morte violenta. Por que eu enfatizo isso? Porque o sangue é algo que outra pessoa tem que, por exemplo, cortar o pescoço do cordeiro. Quando Jonas estava no barco, ele falou para os homens: vocês têm que me jogar fora ou lançar fora do barco, representando Jesus para ter a salvação. E quando Jesus morreu, ele não se colocou na cruz, ele esperou o povo colocar ele na cruz. Porque o homem é pecaminoso, e o fato que o homem colocou Jesus na cruz mostra que o homem andava contra Deus. Eu não gosto de Jesus, o coração do homem falando isso. Eu crucifico ele. Alguém fala ou pergunta: quem crucificou Jesus? Os judeus? Sim, mas os romanos? Sim, mas quem crucificou Jesus? Todos nós. É o nosso pecado que colocou Jesus na cruz. Então nós somos os inimigos de Deus, nós somos pecaminosos, nós somos errados, nós somos condenados, nós nascemos mortos nos nossos pecados. Nós precisamos da grande misericórdia de Deus para Ele expiar ou cobrir os nossos pecados. E Ele fala: tudo bem, eu vou cobrir, mas vai ser pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo. Ele vai ter que morrer no lugar de vocês. E é isso que tem acontecido. Antes de Jesus morrer, no Novo Testamento, nós temos a expiação expressada no Velho Testamento. Eu já enfatizei isso, mas aqui número 1 na apostila diz: no Velho Testamento havia sacrifício estou lendo errado aqui. No Velho Testamento havia sacrifício de animais para cobrir, marca essa palavra, temporariamente os pecados do povo de Deus. Então, Israel levava cordeiro, o boi, pomba, matando animais inocentes. Esses animais não pecavam.
estavam vivendo suas vidas como animais, e o homem pegou o cordeiro, cortou o pescoço, colocou no altar de pedras e queimou. Mas precisou fazer isso de novo, e 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 de novo, mês após mês, ano após ano, ano após ano. Por quê? Porque era um sistema temporário. Veja o que a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, a ideia da expiação é só cobrir, porém, Deus está dizendo, eu quero cobrir de uma forma permanente, ou seja, tirar os pecados, você não tem mais os pecados. Então, todo o tempo do Velho Testamento, o povo não estava perdendo o pecado, estava simplesmente apaziguando Deus temporariamente, porque ele sabia, esse sangue não serve para nada, mas eu aceito temporariamente para não condenar o homem. Sabe, alguém pode me dizer quando foi realizado o primeiro sacrifício na Bíblia? O primeiro sacrifício, alguém sabe? Você sabe? Fala um pouco mais alto. Para cobrir o corpo de Adão e de Eva, quando Deus matou um animal, talvez cordeiro. Sim, isso mesmo, muito bem. Ela fala assim, e ninguém entende, né? Mas é isso mesmo. Adão e Eva, em Gênesis 3, quebraram a regra que Deus tinha dado, porque eles comeram do fruto da árvore proibida, né? Conhecimento do bem e do mal. Deus fala certamente para Adão, certamente morrerás. Mas Deus não queria condenar, Deus não queria matar. Então Deus, em vez de matar automaticamente, Ele ofereceu outro caminho, caminho de expiação. Adão nu, Eva nua, no jardim, com vergonha, com pecado, condenados. E Deus disse, então vou cobrir vocês com as peles de animais. E naquela época ninguém matava ninguém. Então eu não sei se Deus falou para Adão, você vai matar esse animal e você vai usar essa pele para fazer uma roupa, ou se Deus mesmo matou o animal e fez as túnicas de peles para Adão e Eva. Eu não sei exatamente tudo o que aconteceu, mas Gênesis 3 deixa bem claro, eles estavam no pecado e Deus disse, agora eu preciso expiar, eu preciso cobrir. Então Ele colocou as peles de animais inocentes em Adão e Eva, primeira vez. E quando você continua na Bíblia, você percebe que esses sacrifícios de animais não pararam. Exatamente, desenvolveu um sistema voltado a sempre sacrificar animais. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, todo o Velho Testamento, até no Novo Testamento, pessoas oferecendo sacrifícios, animais, mais animais. Basicamente, o tabernáculo era uma tenda de matança. Vocês conseguem imaginar a quantidade de sangue derramada nesse lugar? Ou pensando no templo, que era até maior, era um lugar que continuamente tinha correntes de sangue. Mas por quê? Porque Deus é louco? Não! Vamos voltar para Gênesis 1 nas nossas mentes. Quem deu vida para Adão e Eva? Deus. Deus fala, eu dei vida para vocês, eu dei para vocês o jardim, e eu falei, tendo essa vida, vocês vão poder viver para sempre com a árvore da vida nesse jardim, comendo de qualquer árvore, menos uma, não pode comer essa, mas todas as outras. Mas se vocês tomaram do fruto proibido, certamente vocês vão morrer.
perdendo a vida que Deus lhe deu. E Adão morreu, Eva morreu, Caim, Abel, todo mundo. Nossos parentes, quem já perdeu mãe, pai, outra pessoa? Acontece. Por quê? Por causa do pecado. E nós precisamos de uma solução. E Deus diz então, essa primeira morte é morte biológica, seu corpo vai morrer, mas vem a segunda morte, que é o quê? O lago de fogo. Então Deus disse: eu vou para Israel fornecer algo temporário, animais vocês vão poder matar, mas cada animal, cada cordeiro representa o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus acabou sendo o sacrifício final. A lei de Moisés estabeleceu a necessidade da expiação por sangue, organizando vários sacrifícios para Israel no livro de Levítico. Sem sacrifício não há nada para salvar o homem da ira de Deus. Deus organiza os sacrifícios em capítulos 1 a 8 de Levítico, ok? Então você pode ler sobre os vários sacrifícios em Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 e 8. Mas agora vamos para Levítico 9, por favor. Depois de dar esses sacrifícios para o povo, dizendo: vocês podem realizar esses sacrifícios, Deus mandou Arão oferecer os primeiros sacrifícios em Israel dentro desse novo sistema sacrificial. Então, aqui em Levítico 9, Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Você pode ler tudo, mas veja aqui, versículo 24 de Levítico 9. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, de uma forma você vê isso e você fala: uau, que milagre! Fogo descendo de Deus e consumindo esse animal. Mas peraí, é milagre, sim. Aconteceu umas vezes só na Bíblia o fogo caindo dessa forma. Era sempre para mostrar algum tipo de sinal. Mas Deus mandou fogo porque Ele tinha a palavra-chave na Bíblia: ira contra o pecado. É só que Ele não mandou na cabeça do homem, Ele mandou na cabeça do animal morto no altar. Deus direcionou essa ira para o animal, em vez de para o homem. Irmãos, aqui é a ideia da expiação. O fogo representava a ira de Deus contra o pecado, mas caiu no animal inocente. Tal aconteceu também nos dias de Davi e de Salomão e de Elias. Mesma coisa, fogo caindo e caindo e caindo. O fogo caiu sobre pessoas sem expiação, como por exemplo Nadab e Abiú. Se vocês quiserem ler, não vou mostrar agora, mas em capítulo 10 aqui, esses sacerdotes, eles pegaram fogo estranho. Então eles estavam violando o sistema que Deus tinha criado para expiar o povo. Então, nesse caso, não tendo sacrifício certinho, o que acontece? O fogo vem de novo, mas essa vez, em vez de cair no sacrifício, acaba queimando Nadab e Abiú. Você pode ler como Deus deixou fogo cair, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Ou os soldados do rei muito pecaminoso Acasias em 2 Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12. Vai comigo, por favor, para Romanos, no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, por favor.
Romanos 1. A Bíblia diz aqui em Romanos 1, versículo 18, o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E cada vez que eu leio Romanos 1,18, eu pessoalmente fico pensando sobre o fato que fogo caía do céu para queimar ou o sacrifício por causa do pecado do homem, ou no próprio homem por causa do pecado do homem. E nós enfatizamos que Deus, Ele é amor, e Ele é misericordioso, e Ele quer salvar todo mundo, e eu entendo, e eu até concordo com isso. Mas esse mesmo Deus Ele é 100% contra o pecado. E a Bíblia diz aqui que a ira dele se manifesta do céu. E nós notamos isso. É tipo, imagina Deus com raiva contra o pecado, pronto para completamente queimar o pecado e o pecador. Mas por causa do amor, e por causa da misericórdia, e por causa da graça, Ele procurou um meio para expiar, ou cobrir, ou colocar-nos dentro de um abrigo, que é o sangue do Filho dele, para a gente não precisar ser eternamente queimado nesse fogo da ira de Deus. Até um certo ponto, eu acho que vocês vão entender isso agora. A salvação que Jesus nos traz é salvação da própria ira de Deus. Porque se Deus não tivesse ira, nós não teríamos a necessidade de ter a expiação ou a salvação. Mas Ele é tão contra. Esses dias eu conversei com o pessoal e o pessoal estava triste com a situação porque o pastor começou a mudar as pregações dele, dizendo que Deus não é tão contra certos pecados, e inclusive Jesus não andava 100% na terra, ele tinha umas fraquezas e tudo. Eu penso, olha, que heresia! Jesus andava sem pecado para ser o sacrifício suficiente para Deus poder expiar todos os nossos pecados, dizendo que, olha, eu deixei meu filho morrer por vocês, para que vocês pudessem ter salvação e vida eterna. Eu vou ter que parar aqui hoje à noite. Semana que vem nós vamos continuar a entender melhor a expiação.